A chave mestra, autor Charles Haanel, parte 16. A riqueza é um produto do trabalho. O capital é um efeito, não uma causa, um servente, não um senhor, um meio, não um fim. A definição mais comumente aceita de riqueza é que esta consiste em todas as coisas úteis e agradáveis que possuem coragem de mudança interior. E é esta coragem de mudança interna a característica predominante da riqueza. Quando consideramos a pequena contribuição feita pela riqueza à felicidade do seu possuidor, constatamos que o verdadeiro valor consiste não em sua utilidade, senão em uma mudança interna. Esta coragem de mudança interna se converte em um meio para conseguir as coisas de um valor real, com as quais nossos ideais podem ser alcançados. A riqueza nunca deve ser desejada como um fim, senão simplesmente como um meio para conseguir um fim. O sucesso depende de um ideal mais alto que a mera acumulação de riquezas. E quem aspira a tal sucesso é preciso formular um ideal pelo qual esteja disposto a lutar. Com tal ideal em mente, as formas e os meios podem e serão providos, porém não se deve cometer o erro de substituir o meio pelo fim. Deve haver um propósito fixo e definido, um ideal. Mulford disse: o homem de sucesso é o homem possuidor de grande entendimento espiritual, e toda grande fortuna provém de um poder superior e realmente espiritual. Infelizmente, existem os que não reconhecem este poder, se esquecem de que a mãe de Andrew Carnegie teve que ajudar a manter a família quando vieram para a América, que o pai de Herman era um pobre clérigo com um soldo de somente $200 por ano, e Sir Thomas Lipton começou com somente 25 centavos. Esses homens não tiveram outro poder do qual depender, porém este não lhes falhou. O poder de criar depende inteiramente do poder espiritual. Há 3 passos: idealização, visualização e materialização. Todo diretor de indústria depende exclusivamente deste poder. Em um artigo na revista Everybody, Sr. Henry, multimilionário da Standard Oil, reconheceu que o segredo do seu sucesso era seu poder de ver uma coisa em sua totalidade. O diálogo a seguir com o repórter mostra o seu poder de idealização, concentração e visualização, e todos esses poderes são espirituais. Realmente, o senhor visualizou tudo isso? Quero dizer, realmente pode fechar os olhos e ver os trilhos, os trens correndo e ouvi-los correndo? Ou chegou tão longe quanto isso? Sim. Quão claramente, muito claramente. Aqui temos um exemplo da lei e vemos a causa e efeito. Vemos que o pensamento necessariamente precede e determina a ação. Se formos sábios, precisamos chegar a perceber do tremendo fato de que nenhuma condição arbitrária pode existir por um momento, e que a experiência humana é o resultado de uma sequência ordenada e harmoniosa. O homem de negócios de sucesso é geralmente um idealista e sempre luta para poder obter padrões mais e mais elevados. As energias sutis do pensamento, na medida em que cristalizam em nossos estados de ânimo diários, são os que constituem a vida. O pensamento é um material maleável, com o qual construímos imagens de nosso crescente conhecimento na vida. Seu uso determina sua existência. Como em tudo, nossa habilidade de reconhecê-lo e usá-lo adequadamente é a condição necessária para se obter as nossas conquistas. A riqueza prematura somente precede o desastre e a humilhação, porque não podemos reter permanentemente nada ao qual não tenhamos mérito ou que não nos tenhamos obtido. As condições que conhecemos fora do mundo correspondem às condições que encontramos dentro dele. Isso é provocado pela lei da atração. Então, como devemos determinar o que deve entrar em nosso mundo? Qualquer coisa que entre na mente através dos sentidos ou da mente objetiva ficará impresso na mente e resultará em uma imagem mental
que se converterá em um padrão para energias criativas. Estas experiências são, em sua maioria, resultado do ambiente, do azar, do pensamento do passado e de outras formas de pensamentos negativos, e precisam ser sujeitos a uma análise cuidadosa antes de serem processados. Por outro lado, podemos formar nossas próprias imagens mentais, através do nosso próprio processo interno de pensamento. Apesar dos pensamentos dos demais, apesar das condições externas e também apesar de qualquer coisa que aconteça no ambiente. É através do exercício deste poder que tomamos as rédeas do nosso destino, mais além do azar, e de modo consciente fabricamos as experiências que desejamos. Porque quando conscientemente nos apercebemos de certa condição, esta eventualmente se manifestará em nossas vidas. Portanto, é evidente que na análise prévia do pensamento é que está a grande causa na vida. Portanto, controlar o pensamento é controlar as circunstâncias e as condições, o meio ambiente e o destino. Então, como vamos controlar o pensamento? Qual é o processo? Pensar é criar um pensamento, porém, o resultado desse pensamento dependerá de sua forma, da sua qualidade e da sua vitalidade. A forma dependerá das imagens mentais das quais você emana. Isso dependerá da profundidade da impressão e do predominante da ideia, da clareza da visão e do que consiste a imagem. A qualidade depende da sua substância, e isso depende do material do qual a mente se compõe. Se este material foi tecido de pensamentos de vigor, força, coragem, determinação, o pensamento possuirá estas qualidades. E, finalmente, a vitalidade depende do sentido com o qual o pensamento está impregnado. Se o pensamento é construtivo, possuirá vitalidade, terá vida, crescimento, desenvolvimento e expansão, e será criativo. Atrairá em sua direção todo o necessário para o seu completo desenvolvimento. Se o pensamento é destrutivo, terá dentro de si o mesmo germe da sua própria dissolução, e morrerá. Porém, o processo da sua morte trará doença, desordem e qualquer outra forma de discórdia. Isto é o que chamamos de mal. E quando o atraímos sobre nós, alguns tratam de colocar a culpa por nossas dificuldades em um ser supremo. Porém, este ser supremo é simplesmente a mente em equilíbrio. Não é nem bem e nem mal, simplesmente é. Nossa habilidade de diferenciá-lo em sua forma é nossa habilidade para manifestar o bem ou o mal. O bem e o mal, portanto, não são entidades, simplesmente são palavras que usamos para indicar o resultado das nossas ações. E estas ações estão pré-determinadas pelo caráter do nosso pensamento. Se nosso pensamento é construtivo e harmonioso, manifestamos o bem. Se é destrutivo e discordante, manifestaremos o mal. Se você deseja visualizar um cenário diferente, o processo é simplesmente manter o ideal em mente até que sua visão se torne realidade. Não pense em pessoas, lugares ou coisas. Estes não têm lugar absoluto. O ambiente que você deseja conterá todo o necessário. As pessoas corretas e as coisas corretas virão no tempo e no momento certos. Algumas vezes não é simples como o caráter, a habilidade, conquista, consecução. Ambiente e destinos podem ser controlados através do poder da visualização, senão que isso é um fato científico e exato. Você poderá ver como o que pensamos determina a qualidade da mente, e que a qualidade da mente determina nossa habilidade e capacidade mental, e compreenderá que o melhorar nessa habilidade será naturalmente seguido por um incremento em nossas conquistas e um maior controle das circunstâncias. Então, se constatará que as leis naturais trabalham em um modo perfeitamente natural e harmonioso. Parece que tudo simplesmente acontece. Se quiser ter evidência disso, simplesmente compare os resultados dos seus esforços em sua própria vida, quando as suas ações foram incitadas por ideais superiores e quando foi por motivos egoístas ou ocultos da sua mente. Não precisará de mais nenhuma evidência. Se você
você deseja ver realizado qualquer desejo, forme uma imagem mental de sucesso em sua mente, visualizando conscientemente o seu desejo. Desta forma, você estará se cumprindo ao sucesso e estará externalizando em sua vida por métodos científicos. Somente podemos ver o que já existe no mundo objetivo. Porém, o que visualizamos já existe no mundo espiritual, e esta visualização é uma prova substancial do que um dia aparecerá em seu mundo objetivo, se for fiel ao seu ideal. A razão disso não é difícil de ver. A visualização é uma forma de imaginação e está num processo de pensamento que forma impressões na mente. E estas impressões formam conceitos e ideais, e esses são os fatos nos quais o arquiteto e o mestre tecerá o futuro. Os psicólogos chegaram à conclusão de que somente há um sentido emocional e que todos os demais sentidos são somente modificações deste. Se isto é verdade, então sabemos por que a emoção é a fonte principal do poder, porque as emoções superam facilmente o intelecto e porque precisamos pôr sentimento em nosso pensamento, se é que queremos resultados. O pensamento e a emoção são a combinação irresistível. A visualização precisa ser clara, ser dirigida pela vontade e precisa visualizar exatamente o que se deseja. É necessário ter cuidado de não deixar a imaginação se desatar. A imaginação é uma boa criada, porém um senhor pobre, e a menos que seja controlada, pode facilmente nos levar a todo tipo de especulações e conclusões as quais de fato não têm base e nem fundamento. Todo tipo de opinião razoável está sujeita a ser aceita sem um exame analítico, e o resultado inevitável é um caos mental. Portanto, precisamos construir somente o tipo de imagens mentais que são conhecidas por serem cientificamente verdadeiras. Submeta toda a ideia a uma análise de investigação e não aceite nada do que não seja cientificamente exato. Quando você fizer isto, não lhe acarretará nada que não seja aquilo o que você pode lhe dar, e o sucesso coroará os seus esforços. Isso é o que os homens de negócios chamam de grande visão. É muito parecido com a intuição e é um dos grandes segredos do sucesso em todas as tarefas importantes. Como exercício desta semana, cuide-se de aperceber do fato importante de que a harmonia e a felicidade são estados de consciência e não dependem da posse das coisas. Essas coisas são efeitos e vêm como consequência do estado mental correto. Pelo que se deseja, posses materiais ou qualquer outro tipo de preocupação principal precisa ser e ter atitude mental que trará o resultado desejado. Esta atitude mental a obtemos ao nos conscientizar da nossa natureza espiritual e da nossa unidade com a mente universal, que é a substância de todas as coisas. Esta conscientização trará o que é necessário para o nosso completo desfrute. Isto é um pensamento científico e correto. Quando temos sucesso em obter esta atitude mental, é relativamente fácil pensar em nosso desejo como um fato consumado. Quando pudermos fazer isto, teremos encontrado a verdade, a qual nos torna livres de qualquer carência ou limitação de qualquer tipo. Um homem pode enquadrar e observar uma estrela girar em sua própria órbita e, no entanto, não ter feito nada memorável diante de Deus, como alguém que deixa um pensamento girando e uma órbita de ouro através da geração do tempo. Brecher. Os mais grandiosos eventos de uma era são os seus melhores pensamentos, e é da natureza do pensamento encontrar o seu caminho até a ação. Bovie.